Coloridos, falantes, altamente sociáveis, essas são algumas qualidades dos papagaios que existem no Brasil. Mas você sabe quantas espécies de papagaio existem no Brasil? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Seja bem-vindo ao canal Diferença Diferente. Hoje a gente vai falar sobre a quantidade de espécies de papagaios que habitam o Brasil. São aproximadamente 13 espécies. Na mais recente catalogação, foram contabilizadas 13 espécies de papagaio. Vamos ver o que reserva cada uma delas. Papagaio verdadeiro. Esse papagaio ele é muito bonito, também é um dos mais traficados, dos mais procurados. E ele está espalhado por todas as regiões do Brasil. Vai do norte ao sul, na região amazônica, no Pantanal, na região da Caatinga. Ele está acostumado em todo o local, inclusive na cidade. Ele é de fácil adaptação. Infelizmente, por ser muito procurado, por ser uma ave muito bonita, ele está em risco de extinção. Papagaio de peito roxo. Esse também é outro muito procurado. Existe em várias partes do país. Ele é confundido com o papagaio de cara roxa. Os dois parecem um pouco, mas como o próprio nome diz, papagaio do peito roxo, ele tem essas penas as penas do peito, de coloração roxeada, diferente do papagaio de cara roxa, que só a parte do pescoço para cima que tem essa cor. Mas os dois são parecidos e para quem não tem muito costume ou não observar direito, pode confundir um com o outro. Papagaio charão. Esse papagaio ele é mais fácil de identificar, porque ele tem umas penas vermelho vivo ao redor do olho e próximo ao bico. Então ele é bem fácil de identificar. E também nas asas tem uns detalhes em vermelho. É um papagaio que habita principalmente a região sul do país. É considerado o único papagaio migratório. Ele faz essa migração, parece que em busca do pinhão das araucárias, que é o fruto das araucárias, que ele adora comer esse tipo de fruto, então ele faz essa migração. Inclusive, na região sul do país, tem vários turistas que vão só para ver a migração dessa ave, que é um espetáculo muito bonito. Papagaio de cara roxa. Como o próprio nome já diz, ele tem só a cara com essas penas de coloração roxa. Ele confunde um pouco o papagaio do peito roxo, porém o papagaio do peito roxo ele tem a coloração das penas do peito também roxo. E o papagaio de cara roxa, ele reside mais na região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e litoral sul de São Paulo. É um papagaio endêmico da Mata Atlântica. Papagaio chauá. Esse papagaio ele pode ser confundido com o papagaio verdadeiro, mas ele diferencia, ele tem uma coloração avermelhada, cor pêssego, em cima da cabeça. Ele tem muito na região de Minas Gerais, inclusive em Minas Gerais ele recebe o nome de calau e de giru, papagaio giru. É um papagaio bem falante, tem bastante aqui na região onde que eu morei e onde eu trabalho hoje, tem bastante ainda dele. E também costuma ter alguma população desse papagaio na região de Sergipe e Bahia. Mas normalmente ele tem muito na região sul e sudeste do país. Papagaio moleiro. Esse papagaio ele é muito confundido com o papagaio de Garbes. Inclusive, só há pouco tempo foi definido que o papagaio de Garbes era uma outra espécie.
Algumas diferenças é que o papagaio moleiro tem o entorno do olho branco e o papagaio de Gabs tem o entorno do olho cinza. Ele habita praticamente em todo o país. Papagaio do mangue. Esse papagaio ele é muito confundido com o papagaio verdadeiro, por causa que a coloração dele é bem parecida. Se a gente observar bem, vai ver que tem algumas diferenças. Eu, por exemplo, acho o papagaio verdadeiro mais colorido, né, com as penas, principalmente na parte da cabeça tem umas penas azuladas, esse aqui é um tom mais roxeado. E ao redor do olho também faz uma diferença, esse aqui tem ao redor do olho um pouco mais roxeado, né? E se a gente observar com atenção, as cores são distintas. Reside em todos os biomas do Brasil. Pode encontrar ele de norte a sul. Felizmente, ele não está em risco de extinção. Papagaio da várzea. Esse papagaio, que também é conhecido como papagaio cacau, eu mesmo nem conheço, né? Só por fotos. Ele habita exclusivamente na região norte do país. Felizmente é outro também que não está em risco de extinção. Apesar de habitação na região norte, mas a população dele é bem grande nessa região. Ele parece um pouquinho com o papagaio de bochecha azul, mas observando também mais de perto a gente consegue notar as diferenças. Papagaio campeiro. Esse papagaio também é colorido, muito bonito, é um papagaio grande. Ele habita a região norte do país e se alimenta de frutos e normalmente ele tem ele na região Amazonas e também na região centro-oeste, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu particularmente acho que ele é um dos papagaios mais bonitos que existe no país. Papagaio de bochecha azul, né? O nome já indica que as cores dele, né? Ele normalmente próximo ao bico aqui por baixo, na parte de baixo do olho, tem as penas azuis. É um papagaio muito raro, né? Assim, raro não no local de ocorrência dele, mesmo porque ele, felizmente, é um dos que também não está em risco de extinção. Mas eu digo raro no quesito de que ele existe somente na região norte, bem ao norte mesmo do país, né? Normalmente em Roraima e Amapá, que é o local onde existe a ocorrência desse papagaio. Eu mesmo nunca vi um, somente em foto e vídeos, mas pessoalmente eu não tive ainda a oportunidade de ver esse tipo de ave. Mas é um pássaro muito bonito também e felizmente ainda não está em risco de extinção na região norte do país. Papagaio diadema. Esse aqui é emblemático. É um papagaio bonito, de coloração que não dá para confundir com outro, e ele existe, a população dele somente no estado do Amazonas. Ele não ocorre em nenhum outro estado brasileiro. É mais um que eu também nunca vi, mas e apesar de ele existir só no Amazonas, ele não está em risco de extinção. A população dele lá é bem grande, né? Felizmente. E também é um dos maiores papagaios que existe no Brasil. Papagaio galego. Esse é um papagaio que não dá para ser confundido com outro. A coloração dele é bem específica, né? E ele ocorre mais na região central do Brasil, região centro-oeste, na região ali de Tocantins, Goiás, e indo também até o sul, ocorre em Minas Gerais. É um papagaio relativamente grande e tem essa coloração amarela nos machos. E
os jovens adultos e as fêmeas não apresentam essa coloração amarela, mas os machos adultos apresentam essa coloração amarela que o distingue, né, bem distinto mesmo, e deixa eles com essa característica única, né? E conforme dizem os pessoal, entre os papagaios, ele não é o dos mais belos, mas nem por isso ele deixa de ser uma bela ave. Papagaio dos Garbes. Esse papagaio dos Garbes, ele, é que já foi falado, ele confunde um pouquinho com o papagaio moleiro. A única diferença é que o papagaio moleiro, ele é mais difundido, ele ocorre em vários estados do país, enquanto que o papagaio dos Garbes, ele habita basicamente os estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Ou seja, ele é exclusivo da região norte do país, excetuando Mato Grosso, aí, que é na região centro-oeste, mas porém voltado mesmo para a região norte do país. E já foi citadas as diferenças, né, dele, do papagaio moleiro. O papagaio moleiro tem em volta do olho branco, enquanto no papagaio dos Garbes, esse anel em torno dos olhos é de um cinza escuro, né? É um papagaio também bem colorido e é um pouquinho pequeno, ele não é tão grande igual o papagaio de Diadema.